você tem lugar para ir, que promove esses eventos, né? Igual o jantar de casais aí, ó, em junho, Dia dos Namorados, que bênção, ó, jantarzão aí para casal, na Carreta Grill, vai ser bom demais. Faça a sua inscrição, participe, que vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Mais algum aviso? João, Lucas, não, né? Só por enquanto? Então tá bom. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 1, Marcos capítulo 1, a partir do verso 35. Eu vou tomando uma aguinha aqui. Agora não posso tomar água gelada e não posso tomar água quente. Já cortaram meu chimarrão, já cortaram a Coca-Cola, mas tem uma explicação, irmãos. Diga assim comigo, é a idade. Estou feliz hoje, irmão, você está aqui. Hoje eu estou fazendo 4,5. Ó que benção. Com cara de 30, mas já com o estômago meio estragado, a vista já não é mais a mesma. 4,5, olha aí, ó, que legal. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 1, verso 35. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes respondeu: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, podes me purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo, para a glória de Deus, amém? Pai, a tua palavra foi lida, a tua palavra é viva, é eficaz, tua palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Nos ajude, Senhor, a entender aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Que o teu Espírito fale ao nosso espírito e que a nossa alma se regozije com a tua palavra, em nome de Jesus, amém? Repita assim comigo, ó: eu tenho uma missão. Você crê que você tem uma missão? Então se pergunte, qual é a sua missão? Pergunte para você mesmo, qual é a minha missão? Você sabe? Você sabe qual é a sua missão? Porque às vezes as pessoas têm uma dificuldade para entender o que Deus tem para elas, porque elas não compreenderam ainda a missão que elas têm. E a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, a partir do momento que você se alistou ou foi alistado nesse grande exército de Cristo, né? A gente até cantava antigamente, né? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Quem lembra? Nenhum inimigo nos resistirá. Amém?
Nós fazemos parte desse exército. Só que não adianta ser um soldado sem saber sua missão. Qual é sua missão? Né? Homem de preto, o que é que você faz? Não responde não. Qual é sua missão? O BOPE tem a sua missão, mas nós, como filhos de Deus, também temos a nossa. E é importante olharmos para esse texto, porque Cristo é o nosso maior referencial. E nós só conseguiremos entender a nossa missão a partir dele. Nós só conseguiremos entender a nossa missão a partir dele. Porque foi ele que nos vocacionou, foi ele que nos chamou, foi ele que nos resgatou, foi ele que morreu por nós. Amém? Foi ele que falou: vem aqui fazer parte desse exército, desta família. E Jesus está em Cafarnaum, uma cidade base de Jesus. Jesus, ele passa 30 anos sendo preparado para começar o seu ministério, exercer o seu ministério. Ele sai de Nazaré e agora aqui ele está em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade importante para Jesus, porque ali ele estabelece morada. É em Cafarnaum que Cristo centralizou suas operações. É em Cafarnaum que Jesus realiza boa parte dos seus milagres. É em Cafarnaum. É em Cafarnaum que, pela vivência de Jesus ali, a Bíblia vai dizer que era a cidade de Jesus. Então ele sai de Nazaré, vai para Cafarnaum e faz de Cafarnaum a sua base, a sua casa, a sua casa. E é em Cafarnaum que Cristo realiza grandes milagres, grandes operações ali. Foi ali em Cafarnaum que Cristo curou o servo do centurião, por exemplo. Foi em Cafarnaum que Cristo realizou um grande milagre, curando a sogra de Pedro. Olha aí, ó. Foi em Cafarnaum que Jesus curou aquele paralítico que os 4 amigos levaram, lembra? Foi em Cafarnaum. Foi em Cafarnaum. Jesus está ali, cumprindo a sua missão. Como nós precisamos cumprir a nossa. Então você precisa identificar qual é a sua missão. E todos nós que somos de Cristo temos uma missão. E a missão principal nossa é pregar o Evangelho. É pregar as boas novas. É pregar a salvação. Deus nos vocacionou para isso, em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. O verso é de número 17 em diante.
E assim, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aí? É nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? De Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Você foi chamado, primeiro você foi reconciliado, mas agora você foi chamado e foi dado um ministério a você, o ministério da reconciliação. Qual que é a sua missão então? Reconciliar quem não é reconciliado com Deus. É a sua missão. Começando no seu círculo de vida social, começando na sua casa, começando na sua parentela, você tem uma missão. Qual que é o problema dos soldados de hoje? É que nós fomos reconciliados e ficamos estagnados, achando que já está bom, e não cumprimos a nossa missão. Diga assim comigo: eu preciso cumprir a minha missão. Deus chamou você, Deus vocacionou você, Ele te reconciliou, te deu um ministério da reconciliação. Olha o verso 19: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Deus deu você um ministério e Deus confiou você a palavra da reconciliação. Você tem autoridade para pregar o evangelho. Você tem autoridade para ministrar a palavra de Deus. A palavra de Deus foi dada a você. Verso 20: portanto somos embaixadores em nome de... Você está representando Jesus, irmão. Você tem noção disso? A sua missão é pregar o evangelho, é ser um ministro. Você tem a ferramenta, você tem a autorização, você tem a ferramenta, você tem o recurso. Você foi chamado para ser um embaixador, uma embaixatriz, chefe de uma missão, aquele que detém plenos poderes para atuar em nome de um país ou de um reino. Você é um emissário. Você foi convocado para atuar nessa terra, representando um rei e representando um reino. Olha que maravilha, irmão. O que nós precisamos fazer então? Tomar posse disso e começar a agir, e começar a trabalhar, e começar a falar. Por que isso precisa acontecer, irmãos? É simples. Porque você tem um círculo de amizade, você tem um círculo de convívio que eu não tenho. Você tem um círculo familiar que pode ser que todo o tempo que Deus nos der nessa terra, eu não vá ter o prazer de chegar, de conhecer, mas você tem. Você vai chegar em lugares, vai conversar com pessoas que o seu irmão que está ao seu lado não vai. Então você precisa entender isso. Porque às vezes nós não fazemos, pastor Flávio, porque nós estamos esperando os outros fazerem por nós. Aí eu não oro por aquela pessoa porque eu quero que o pastor ore. É legal, é verdade, é bom isso, mas às vezes eu não vou conseguir chegar.
Eu queria que o pastor fizesse isso, que o meu líder fizesse isso, quando Deus está dando a oportunidade a você, porque você foi chamado também, você tem uma autoridade também, lógico que dado a proporção de chamado. Mas na pregação do Evangelho, meu irmão, não tenha dúvida que Deus chamou a cada um de nós e vocacionou a cada um de nós. Você é um embaixador, uma embaixatriz do reino. E agora Jesus tem essa missão, ele tem a missão dele. A missão de Jesus era nos salvar. Amém? Isso aconteceu, sim ou não? Agora você tem uma missão. A missão de Jesus já foi cumprida em nós. Agora nós precisamos cumprir a nossa. Nós precisamos cumprir a nossa. E o texto vai nos mostrar algumas lições importantes para que nós possamos cumprir a nossa missão com êxito. Amém? Quer aprender? Pelo menos 2 ou 3 lições nessa manhã. Vamos lá. Primeira. Diga assim comigo: não existe uma missão bem concluída se não houver intimidade com Deus. A missão, ela exige intimidade. Jesus era 100% homem na face da terra, sim ou não? Mas ele era também 100% Deus. E mesmo sendo Deus na terra, Deus encarnado, o texto vai dizer que Jesus se levantou pela manhã para ir orar, para buscar a face de Deus, como era de costume. Porque Jesus sabe que a sua missão depende muito da orientação do Pai. Diga assim comigo: a minha missão depende muito da minha intimidade com meu Pai, do que eu converso com meu Pai. A oração, irmãos, é o elo entre você e Deus. A oração é o elo entre você e Deus. E a intimidade, quando eu vou para a intimidade com Deus, quando eu vou falar com meu Pai, por que é importante? Por que é importante, antes de qualquer coisa, você orar a Deus? Porque Deus vai direcionar você. Através desse bate-papo com Deus, Deus te direciona. Você crê, irmão? Como nós vimos ontem aqui o testemunho, no culto de casais, a irmã falando: meu marido às vezes é cabeça dura, eu estou vendo que ele vai fazer um negócio errado, mas se eu for entrar no negócio, falar com ele, ele vai brigar comigo, vai ficar nervoso. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar. Aí a irmã contando que entra no quarto e vai orar, dobra o joelho e vai orar. Mas sabe o que acontece? Deus direciona, Deus responde. Jesus está em Cafarnaum, e Cafarnaum é bom, porque Cafarnaum Jesus não precisa andar, as pessoas vêm até ele. Em Cafarnaum Jesus põe o pé para fora de casa e a multidão já está ali. Diga assim comigo: eu só vou conseguir exercer a minha missão se eu começar a ter mais intimidade com Deus, para que Ele me direcione. E se eu entender que muitas vezes eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Porque quando Jesus sai daquele momento gostoso de oração, Robson, falando com o Pai já havia o direcionado. Porque intimidade com Deus gera isso. O tempo com Deus em oração gera isso.
gera direcionamento. Às vezes você vai orar: Senhor, eu preciso fazer esse negócio, eu estou indo por esse caminho, será que é o correto? Deus vai falar com você, Deus vai mostrar para você: não, filho, às vezes você tem que ir por outro caminho. E naquela manhã Jesus vai falar com o Pai, porque Ele tem intimidade com o Pai. Ele sabe que a sua missão é impossível de ser realizada sem falar com o Pai. É impossível querer pregar para um parente com coração duro sem falar com Deus. É impossível eu pregar para uma esposa que não é crente sem uma cobertura, sem um falar com Deus, sem um direcionamento, porque às vezes o que eu vou falar, o que eu vou fazer vai acabar ainda piorando a situação. E Jesus sai daquele momento de oração, Jesus sai, levantou de madrugada, quando ainda estava escuro, foi falar com o Pai, porque ele precisa de um direcionamento. Senhor, o que eu vou fazer hoje? Aonde o Senhor quer que eu vai agir hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Me ajuda. Quando Jesus, e ninguém sabe, a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam procurando Ele até encontrar. Quando encontram, falam: Senhor, procuramos o Senhor por toda parte, todos estão à sua procura, Cafarnaum inteira está à sua procura. Aí Jesus responde, fala assim: olha, hoje Cafarnaum vai ter que esperar. Hoje Cafarnaum vai ter que esperar. Porque nem sempre Deus vai agir como eu quero, ou como os outros querem. Nem sempre. Todos estão à sua procura. Aí Jesus responde assim: ó, hoje nós vamos para outros lugares. Hoje nós vamos para outros lugares. Hoje o direcionamento é outro. Não é só aqui que o povo precisa de mim. Tem outros lugares também. Então nós vamos ter que sair agora da nossa zona de conforto. Nós vamos ter que sair agora da nossa base. E ficar na base é bom, não é? Ficar na base é bom demais, irmão. Na base tem recurso. Na base tem conforto. Na base tem provisão. Sair da base e caminhar pelo deserto é uma decisão difícil. Mas às vezes, para cumprir a sua missão, você vai ter que sair do conforto. Você vai ter que sair da mesmice. Quem está entendendo? Talvez para cumprir a sua missão, o que você está fazendo não está sendo suficiente. Você vai ter que fazer um pouco mais. Você vai ter que orar um pouco mais. Você vai ter que jejuar um pouco mais. Você vai ter que pregar um pouco mais. Você vai ter que congregar um pouco mais. Você vai ter que investir um pouco mais. Mas a sua missão precisa ser completada. E Jesus diz: hoje não. Hoje nós vamos a outros lugares, a povoados vizinhos, porque as coisas de Deus não giram só em torno de nós mesmos. Não é só nós que sofremos nesse mundo. Às vezes a gente pensa assim, que Deus tinha que atender a nossa oração, as nossas petições, porque eu sou o único que estou sofrendo dessa forma. Ainda bem que o Senhor guardou minha vida, porque só sobrou eu de profeta.
Calma aí, Elias, tem 7.000 também que não dobraram os joelhos e estão precisando de ajuda, estão precisando de uma palavra, estão precisando de apoio. As coisas não giram só em torno de nós. Eu recebi a minha bênção, eu recebi o meu milagre e pronto, estou feliz. E que o meu irmão, deixa ele para lá. Temos uma missão e precisamos compreendê-la, irmãos. Vamos a outros lugares. Então ele sai e vai para Galiléia, pregando nas sinagogas deles, expulsando demônios. Aí encontra um leproso, tem compaixão daquele leproso. Você imagine se Jesus ficasse estagnado ali no seu conforto. O que seria desse leproso? O que seria daqueles que estão além do nosso meio? Estão além do nosso meio. A prioridade é sim pregar o Evangelho. Mas não pode faltar em nós, irmãos, não pode faltar em nós esse senso de prioridade, de ver a necessidade do outro também, e se aproximar dele e ajudá-lo. É a sua missão. É a sua missão. Você não pode lá no seu trabalho, lá no seu meio, no seu convívio, ver alguém sofrendo e não falar nada, não ter compaixão. Ver um ente querido sofrendo com uma enfermidade e não fazendo uma oração por ele, por ela. Quem está entendendo? Às vezes você vê um colega de trabalho, igual o Bini me disse um dia: pastor, a minha mesa lá no meu escritório virou um gabinete pastoral já quase. Eu falei: glória a Deus, meu irmão, é a sua missão. É a sua missão. Colegas trabalhando ao lado, mesa ao lado de mesa, e o cara depressivo, pensando em se matar, e você vendo a situação e não ter coragem de fazer uma oração. Ó, vem aqui, vamos orar junto aqui, ó. O Deus que eu sirvo pode curar você. O Deus que eu sirvo já curou a minha vida. Agora Ele me deu uma missão, e a minha missão é te ajudar. Vamos. Nós precisamos, irmãos, o mundo está muito frio. A Bíblia diz que um dos sinais fortes da volta de Jesus é que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Esfriando o amor, esfria a compaixão, esfria tudo. Nós precisamos fazer esse primeiro amor ferver dentro de nós, amém? Ferver dentro de nós. Jesus parte para Galiléia, vai pregar o Evangelho, mas lá ele encontra um leproso. Senhor, tem misericórdia de mim. E a Bíblia vai dizer que Jesus olhou com profunda compaixão, porque primeiro ele falou com o Pai. O Pai o direcionou. Hoje a sua missão é fora da sua zona de conforto. Hoje a sua missão é fora da sua base. Sai um pouco. E você vai se surpreender a quantidade de pessoas pedindo socorro, quando você para de pensar só em si e dá uma olhadinha além do horizonte. Você vai ver que você pode sim ser uma ponte em meio às águas. Pode ser um canal de Deus para abençoar pessoas. Vamos a outros lugares povoados, a fim de que eu pregue também ali. Eu já preguei aqui, já fiz uma missão aqui.
agora eu preciso fazer ali também. Acho interessantíssimo isso, sair, né? Então, em primeiro lugar, intimidade com o Pai. Segundo lugar, senso de prioridade. O que é prioridade para você, irmão? Em termos de pessoas, vamos colocar aqui pessoas. Não estou falando de coisas, estou falando de pessoas. Estabeleça alvos de prioridade. A minha prioridade é ganhar orar por aquele primo que eu não converso com ele há anos. A minha prioridade é falar do amor de Deus, doa quem doer. A minha prioridade é alertar aquele parente meu que é idólatra, que ele está errado, com muito amor, com muito carinho. Estabeleça prioridades, irmãos. Porque nós estamos vivendo uma época que as nossas prioridades são coisas e não pessoas. A minha prioridade é ter um carro, a minha prioridade é ter uma casa, a minha prioridade é ter uma conta boa, a minha prioridade... A gente não vai levar nada disso para o céu. Agora, sabe o que a gente pode conseguir levar para o céu? Um parente, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho. Isso a gente consegue levar. Precisamos entender, irmãos, que o tempo está curto, as coisas estão se cumprindo e nós precisamos estabelecer prioridade. Existe um autor desconhecido que disse algo assim, a coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. A coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Se nós entendermos que o mais importante são pessoas, nós vamos fazer de tudo para que essas pessoas sejam importantes, tenham relevância, assim como Deus fez em nós, assim como Jesus fez na sua vida, assim como Jesus fez na minha. E por último, a última lição, nós já até falamos um pouco dela, é a compaixão. Não existe missão quando se trata de pessoas, exercer o que Cristo nos deu para com as outras, se não houver compaixão. Tem que haver compaixão, tem que haver muito amor envolvido, porque senão determinadas pessoas, eu não vou nem querer me aproximar para falar do amor de Deus. Como o leproso, chegar perto do leproso, meu irmão, era complicado, não era nem permitido pela lei. Esse leproso aqui, ele tinha que estar isolado, ele tinha que estar em quarentena. Mas Jesus olha para ele com uma extrema compaixão, porque Jesus sabe a missão que tem. Ele veio para salvar, ele veio para curar, ele veio para libertar os cativos. Amém? Ele veio para resgatar o oprimido, ele veio para libertar o opresso. Aí sabe o que Jesus disse para os seus discípulos e está dizendo para nós hoje? Tudo que eu tenho, tudo que eu faço, eu vos dou. Agora vão e façam vocês. Eu vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões. Vocês terão autoridade, vocês colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão. Vocês orarão por pessoas opressas e o demônio. É você. Olha para quem está do seu lado e diga assim, você é a bola da vez agora. Você é a bola da vez. Agora, irmãos, preste atenção. Preste atenção. A missão nossa como servos de Jesus é essa.
E você não pode excluir esta missão em detrimento das outras. Eu desejar cuidar bem da minha família, eu desejar cuidar bem dos meus, desejar fazer outras coisas, ok. Mas nós nunca poderemos usar a falta de tempo como uma desculpa para não fazer a nossa missão que Jesus nos mandou fazer. Então nós precisamos entender qual é a nossa missão. Eu espero que você tenha começado a entender isso, porque não importa o quanto estamos ocupados, não importa o quanto nós estamos atarefados, nós não podemos deixar de cumprir aquilo que Jesus mandou a gente cumprir com relação aos outros. Com relação aos outros. Você não é um soldado que está na reserva. No exército de Jesus não existe soldado na reserva. Só soldado ativo. Na ativa. Na ativa. Então comece. Pastor, mas eu já orei tanto pelos meus familiares, já falei tanto para eles, e eles não fizeram, nem moveram. Sai de Cafarnaum, irmão. Quem está entendendo? Sai de Cafarnaum. Já preguei aqui, agora eu tenho que pregar ali. Sai de Cafarnaum. Vá além das fronteiras. Se você for estudar um pouquinho sobre Cafarnaum e a história de Jesus nela, você vai ver que Cafarnaum também foi destruída. Acabou Cafarnaum justamente por não crer em Jesus. Por começarem a duvidar dele. Agora imagine se ele resume a missão dele só ali, né? Talvez eu e você não estaríamos aqui hoje. Mas ele veio para cumprir a sua missão na totalidade. Até a sua morte na cruz. Cumprindo a missão dele ali. Para que eu e você pudéssemos cumprir a nossa. Amém? Seja um autêntico embaixador de Cristo nesta terra. Você está representando um reino, o reino dos céus. Você está representando Cristo. Então ele salvou você, te deu ferramentas, te deu uma autoridade, te deu condições. Falta mais o quê? Coragem, pastor. Ele também te dá. Faltou ousadia, pastor. Ele também te dá. Tudo o que você pedir a ele, ele te dá. Por isso que você não pode deixar de ter intimidade com ele. Ele vai direcionar você. Tem batalhas, irmãos, tem batalhas que você quer usar um facão, mas você está precisando de uma metralhadora. Se você não pedir orientação de Deus, você vai com facão. Quem está entendendo? Tem luta que você precisa trilhar um caminho, que você precisa agir de uma maneira que você acha correto. Mas na intimidade, Deus vai falar: não, você está errado, usa essa estratégia. Diferente. Foi justamente o que aconteceu com Jesus. Hoje eu não vou pregar em Cafarnaum, hoje nós vamos sair daqui. Porque a nossa missão não resume-se só aqui. Em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Amém? Agora, assuma a sua missão e faça ela acontecer em nome de Jesus. Amém?
Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Ô irmão, você já imaginou você estabelecer um alvo para uma missão dessa? Vamos supor aí o Patrick escolheu um colega, só um exemplo, tá, Patrick? Patrick escolheu um colega de trabalho que ele conhece, ele convive, ele já está lá na empresa 1 ano, 2, 3, sei lá. E ele conhece essa pessoa, sabe o que ela necessita, mas nunca teve uma coragem assim para abordar, para falar. Sei que não é o caso dele. Mas para pensar comigo, mas ouvindo uma palavra como essa que tem que cumprir a sua missão, você foi lá e fez. Aí essa pessoa olha para você e você vai se surpreender com muitas respostas. Algumas pessoas vão dizer assim para você: puxa vida, era isso que eu estava precisando ouvir. Aí você começa a falar do amor de Deus para aquela pessoa e você fala assim: olha, vamos na igreja comigo? Aí essa pessoa vem na igreja, ela estava lá, e você foi lá e cumpriu a sua missão de embaixador de Jesus. Aí ela veio com você na igreja. Aí ela falou assim: puxa vida, eu gostei dessa igreja. Ou ela mora num bairro distante, onde tem uma igreja perto dela. Ela falou: não, vamos numa igreja perto da minha. Mas você, começou por você. Aí daqui uns meses essa pessoa fala assim: olha, eu senti no coração de batizar, cara, descer as águas. Aí daqui um tempo essa pessoa vai se tornar um missionário, uma missionária, um pastor, uma pastora. Ou se era um cara vida torta que não queria saber de família, vai casar, vai ter uma família, vai ter filhos. Aí daqui um tempo Jesus vem buscar todos nós vamos se encontrar lá no céu. Olha que bênção, irmão. Por isso que você não pode deixar de cumprir a sua missão. Mesmo sabendo que aquela pessoa é difícil. Aí eu não vou pregar para ela não, porque se eu pregar ela vai me bater. Irmão, faça. E se ela fizer isso, dê a outra face. Porque a missão não é fácil. A missão não é fácil. Irmão, se você está no caminho de Deus e está muito boa a sua vida, tem alguma coisa errada. Porque as missões, elas não são fáceis. Você já viu alguma missão? Está sendo fácil a missão da Ucrânia se defender? Está sendo fácil a missão da Rússia atacar? Ah não, meu irmão, já morreu milhares numa briga que até agora ninguém entendeu o porquê, o motivo. Nós pelo menos temos um motivo. Nós reconhecemos quem nós somos e sabemos que existem pessoas que precisam receber o que nós recebemos. Sabemos que existem pessoas que precisam ter o que nós temos. Você tem a salvação. Você tem a palavra de Deus. Você carrega o Espírito Santo de Deus em você, meu irmão. Você consegue ter noção disso? Você consegue ter essa noção que você carrega o Espírito Santo e tem pessoas às vezes do seu lado que está carregando um demônio? E aquele demônio só está lá porque você ainda não abriu a boca? Nós precisamos assumir a nossa missão em nome de Jesus, amém? Diga-se comigo: eu preciso assumir a minha missão em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa manhã e te adoramos na beleza da tua santidade. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Te agradeço, Deus, porque o Senhor nos chamou, nos resgatou. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que nos envia
E aquele que envia sustenta, aquele que envia banca, aquele que envia endossa. Deus, quantas vezes nós vimos pessoas sofrendo e não falamos nada? Quantas vezes nós vimos alguém enfermo e não oramos por elas? Quantas vezes nós vemos pessoas indo para o inferno e não falamos nada? Pensamos que não é conosco. Quantas vezes, Senhor, deixamos de cumprir a nossa missão porque não queremos sair da nossa zona de conforto? Quantas vezes deixamos de pregar o Teu Evangelho preocupado com o que vão falar, com o que vão pensar? Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós somos embaixadores do Senhor nessa terra, que através da nossa vida, centenas, dezenas, milhares de pessoas de outras vidas sejam alcançadas pelo Teu Evangelho. Sejam alcançadas, ó Deus, pelo testemunho da nossa vida, por aquilo que o Senhor já fez em nós. Nos ajude, Senhor. Fala conosco, nos direciona. Direciona, Senhor. Direciona a quem falar, como falar. Nos direciona, Senhor, em tudo que vamos fazer. Nos direciona. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai, e te agradecemos nessa manhã. Te agradecemos nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Há quase 17 anos atrás, nós estávamos numa zona de conforto bem legal. Eu não tinha os gêmeos ainda, estava recém-casado, 2 anos só de casado, trabalhando na sede, uma igreja já grande, bem estruturada, como alguns aqui conhecem. A minha esposa, pastora, ela trabalhava fora, ajudava a mãe dela, ganhava muito bem. Eu ganhava bem. Até que Deus nos chamou para sairmos da zona de conforto para fazer uma missão aqui em Primavera. 2006. Eu lembro como se fosse hoje. O pastor Oswaldo sentado na mesa, falando assim: ó, vocês vão para lá, eu vou dar 6 meses de aluguel da casa para vocês, 6 meses de aluguel do salão e 6 meses de ajuda de custo de R$700. Juntando o salário meu e da pastora, na época, dava quase R$5.000 para um casal que não pagava aluguel, não pagava nada, morava em Cuiabá, tudo mais barato. É um desafio. É um desafio. E o pastor Oswaldo falou assim: ó, vão para casa, orem e me tragam uma resposta daqui uns 2, 3 dias. Mas como a gente já tinha convicção do chamado, Deus já havia falado conosco de uma forma muito profunda, e nós sabíamos que a missão, ela faz isso com a gente, faz a gente sair da zona de conforto. A gente nem saiu do gabinete dele e falamos: não, nós aceitamos a proposta. No primeiro ano, irmãos, como deu vontade de desistir? Como deu vontade de sair correndo daqui? Como deu vontade? Porque, irmãos, você sair daqui e vir para cá,
só para quem entende a missão. Bom, passaram-se os anos, vamos fazer 16, 17 anos aqui na cidade. E já nos perguntaram: pastor, tem vontade de sair? Eu falo assim, ó, eu sou um soldado em missão. Eu sou um soldado em missão. Se o general mandar, mas a minha intimidade com Deus, a minha conversa com Deus, é que só se eu tiver uma experiência igual foi para vir. Porque vontade, irmão, não tenho nenhuma. Nenhuma. Sabe por quê? Porque desde o primeiro dia que eu aceitei a missão, pastor Flávio, foi muito difícil chegar até onde nós estamos hoje. Mas também eu nunca vi em outro lugar que eu trabalhei tantos milagres de Deus acontecerem na minha vida. Foi quando eu aceitei a missão. Quando eu aceitei a missão, eu vi coisas sobrenaturais acontecerem. Eu vi o cuidado de Deus em cada detalhe, que alguns irmãos já conhecem a história. Eu vi o amor de Deus agindo na minha vida, na vida da minha família, na vida dos irmãos, de uma maneira que, igual eu falei para alguns irmãos, quando eu olho para cada um de vocês tem um pedacinho aqui dentro de mim, ó. Cada um de vocês, eu tenho um pedacinho de cada um de vocês aqui dentro. Mas isso só é possível a partir do momento que eu entendo a missão e me lanço a ela. Me lanço a ela. Sem medo. Sem medo. Hoje, nós temos os mesmos problemas de 10, 20, 30 anos atrás, sim ou não? Hoje você não enfrenta problema financeiro hoje? Sim ou não? Você já enfrentou no passado? Sim ou não? Você enfrenta enfermidade hoje? Já enfrentou no passado? Você já enfrentou perrengue no passado, bruto? Enfrenta hoje? Sim ou não? Qual que é a diferença? Maturidade. Entendendo a missão, você vai gerando maturidade. Então hoje aqueles problemas que tiravam o nosso sono lá atrás, hoje, meu irmão, então a missão, ela também tem as suas recompensas e são maravilhosas. Então não fique com medo de se lançar a ela. Amém? Pode ser que você pregue para 10 pessoas e apenas uma vai voltar, como os leprosos fizeram. 10 foram curados, mas só um voltou. Mas quando você conversar com esse um que voltou, vai valer por 1000. Nem pelos 9 que ficaram para trás, vai valer por 1000. Vai valer por 1000. Agora imagine cada um de vocês no meu ministério, para mim, pastor João, estou falando com sinceridade, valendo por 1000. Não me faz desistir. Jamais. Me faz continuar firme e forte. Então, sou grato a Deus por ter me chamado, por ter me vocacionado. E nesses 45 anos de idade, mais da metade deles servindo ao Senhor no altar, cumprindo uma missão. Que você cumpra a sua também em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, te dê um dia abençoado, um excelente domingo e uma semana também abençoada. Uma semana em que você vai estabelecer alvos e vai falar: não, essa semana eu vou começar a exercer minha missão novamente, a intensificar minha missão. Quem sabe no próximo final de semana
já não tem fruto da sua missão participando de um culto aqui conosco, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, vá na paz, uma semana de bênção, e amanhã começa a nossa campanha de oração, né? Que antecede a ceia, das 5h30 às 6h30 da manhã, nós estamos aqui num período de oração, de palavras. Se você puder vir, venha tomar um café com a gente, de segunda a sexta, das 5h30 às 6h30 da manhã, a igreja vai estar aberta aqui, sempre tem um grupo bom de irmãos aqui, e na sexta-feira, no último dia da campanha de oração, a gente faz um cafezão bem gostoso aí, bem farto. Venha participar com a gente em nome de Jesus, amém? Beijo no seu coração, Deus abençoe, tá? Essa reunião está encerrada em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vamos orar pelo nosso pastor? Oba! Depois nós vamos cantar um parabéns, né? Oba! Não pode passar sem. Impõe as suas mãos. Aleluia, Senhor. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por ter colocado nas nossas vidas o pastor João Henrique, sua esposa, pastora Carlos, meninos. Pai, nós te agradecemos porque são presentes de Deus nas nossas vidas. Pai, nós colocamos a vida dele agora em tuas mãos. Nós te agradecemos por mais um ano que o Senhor concedeu a ele. E que esse novo ano que começa hoje, Senhor, seja cheio da tua graça, cheio da tua presença, da tua paz, saúde, Senhor, que ele possa desfrutar das melhores bênçãos, do que o Senhor tem de melhor para ele, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar parabéns? Parabéns. Amém.